As partes mais perigosas do corpo dos animais que podem matá-los. A natureza tem dado aos animais algumas partes do corpo para se defenderem e parecerem diferentes, mas às vezes essas partes do corpo podem ser perigosas para eles. 10. Presas assassinas. Os babirusas não são porcos normais. Eles vivem nos pântanos e florestas tropicais das ilhas indonésias e têm corpos redondos que se sentam em pernas semelhantes a cervos. As fêmeas se parecem com os porcos normais, enquanto os machos apresentam presas curvas muito distintas em seus focinhos. Essas presas crescem de forma curvada em direção ao focinho. Os cientistas não têm certeza da razão exata disso. O babirusa é um omnívoro, mas suas presas não são usadas para capturar presas ou cavar o solo, porque as presas são frágeis e quebram rapidamente. Elas também não são usadas como arma porque, quando os machos lutam, usam suas pernas dianteiras e mantêm as presas fora do caminho do perigo. O que é mais bizarro é que as presas continuam crescendo. Com alguns machos mais velhos, as presas cresceram curvadas e ficam presas em seu focinho. O que os cientistas descobriram é que os machos com presas mais longas atraem mais parceiras. 9. Chifre perigoso. As renas são bem conhecidas por seus chifres e os utilizam para diversos fins. Você percebe que seus chifres são uma extensão de seus crânios? Alguns se tornam muito grandes e pode ser bastante inconveniente, mas estes chifres têm uma função vital. Existem diferentes tipos e tamanhos de chifres, e todos eles contêm ossos. As renas trocam seus chifres a cada ano. Os chifres velhos caem e então um novo cresce lá. É preciso uma enorme quantidade de energia e uma nutrição adequada para cultivar chifres grandes. No entanto, as renas machos devem fazer isso todos os anos por causa do cio. Durante este período, as renas macho competem para impressionar as fêmeas e acasalam com o maior número possível de parceiras. Os chifres de rena são tanto uma arma quanto um símbolo de status. Entretanto, quando as renas estão lutando, seus chifres podem ficar firmemente presos e impossíveis de serem puxados para fora. Algumas vezes, eles nunca mais se desconectam, fazendo com que uma das renas morra de fadiga. A rena sobrevivente carrega a rena morta com seus chifres, mas eventualmente o mesmo destino a aguarda. Às vezes elas têm sorte e as pessoas que por acaso descobrem o emaranhado as libertam. 8. Cascos desastrosos. Nossas unhas e cabelos consistem em queratina, e se você não for prático com unhas longas, terá problemas com elas. Os cascos dos cavalos e burros têm a mesma composição e crescem exatamente como nossas unhas. Mas cavalos e burros não conseguem fazer manicure. O que eles fazem para parar seus cascos arrumados é correr quilômetros todos os dias. A fricção no chão faz com que os cascos se desgastem gradualmente. É por isso que você nunca verá cavalos selvagens com cascos não aparados. Por outro lado, os cavalos e burros que vivem em estábulos e não podem correr para manter seus cascos devem receber um corte de seu dono ou cuidador. Se não fizerem, seus cascos, como nossas unhas, continuarão a crescer. Às vezes, quando os cascos destes animais não recebem os cuidados adequados durante anos, eles crescem em forma de caracóis. Isso é extremamente doloroso para um animal e o impede de ficar de pé ou caminhar corretamente. No pior dos casos, as patas do animal ficam deformadas. O preenchimento dos cascos não ajudará e o animal terá que ser eutanizado. 7. Casca mortal. A principal função da casca de uma tartaruga é a proteção contra os predadores. Quando uma tartaruga acaba na boca de um predador, torna-se complicado morder através daquela casca dura. Mas não só a casca tem uma função protetora, mas também pode ser mortal para a tartaruga. Quando uma tartaruga está lutando com outro membro da sua espécie, ela pode acabar de costas. Essa é uma situação vulnerável para a tartaruga, pois se ela não se recuperar rapidamente, pode acabar com sua vida. Esta posição não só deixa a tartaruga exposta a predadores que podem atacá-la mais rapidamente, mas se ela permanecer assim por tempo suficiente, a tartaruga pode eventualmente morrer de fome e sede. Às vezes uma tartaruga consegue se recuperar, mas em muitos casos acabar de costas também significa a morte. 6. Dentes destrutivos. Como outros roedores, os esquilos têm 4 dentes frontais que nunca param de crescer. Para desgastá-los naturalmente, eles precisam mordiscar constantemente. Os dentes inferiores e superiores precisam encaixar perfeitamente um em cima do outro para esfregar e triturar. Os esquilos no chão comem nozes, folhas, raízes, sementes e outras plantas, mas se um dos dentes da frente for danificado, os dentes começarão a crescer de forma desigual. Então, o esquilo terá dificuldades em mantê-los curtos e desenvolver dentes deformados. Os dentes podem furar a bochecha ou até mesmo crescer de forma circular ou podem até penetrar o crânio e o cérebro. Isso é muito doloroso para os animais e tornará difícil para o esquilo comer. Eventualmente o esquilo não mordiscará mais e o animal morrerá de fome.
5. Garras estendidas. As garras de um cão são bastante fortes. Elas são úteis para correr e manobrar, para escavar e oferecer alguma proteção. Elas também mantêm as patas estáveis. Como as unhas de nossos dedos, elas continuarão crescendo. A escavação ajuda a manter as unhas naturalmente curtas. Os cães que não saem regularmente para fora ou cavam regularmente precisam ser aparados. As garras longas são mais sensíveis a lascar, rasgar, rachar e quebrar, o que pode ser muito doloroso e requerer tratamento veterinário. Quando um cão fica de pé ou caminha com garras longas, não só se torna suscetível a danos, como também exerce pressão sobre as patas erradas da perna, causando dor e desconforto. A negligência severa resulta em unhas encravadas ou até mesmo deformidades ósseas. Isso restringe a capacidade do cão de correr e até dificulta muito a caminhada. 4. Bico muito comprido. Um pássaro saudável tem um bico saudável. Como nosso polegar, o bico de uma ave é uma parte crucial de seu corpo. Eles usam o bico para cortar os alimentos, para beber, para se lavar e para se defender. Algumas aves, como os papagaios e periquitos, também usam seus bicos para escalar. Quando vê seu papagaio ou periquito não usando seu bico, pode ser que seu bico esteja doendo. Várias coisas que podem acontecer com o crescimento do bico de um pássaro. Uma é quando o bico superior ou inferior se torna muito longo. É muito mais comum que o bico superior tenha crescido demais. Um bico superior excessivamente longo pode ser causado por problemas de saúde, incluindo traumas, problemas de desenvolvimento, desequilíbrios nutricionais, infecções do tipo poliomavírus ou doenças hepáticas. Portanto, se você detectar, você deve levar seu animal de estimação ao veterinário para um check-up. Uma parte superior longa da boca também é um problema para tartarugas. Ela pode obstruir a alimentação e, em alguns casos, impedir a tartaruga de puxar sua cabeça para dentro da sua casca. 3. Demasiado pelo. Algumas raças de cães e gatos têm uma pelagem naturalmente lanosa. Se forem negligenciadas, seu pelo se torna mais um fardo para elas. Se um cão ou gato tem pelo longo, ele precisa ser lavado, penteado e aparado regularmente. Caso contrário, o pelo fica emaranhado e torna-se um local de nidificação para coisas como pulgas e bactérias. Os emaranhados são formados quando o pelo fica emaranhado e se envolve em torno de si mesmo, formando emaranhados apertados a partir do pelo morto solto e do pelo vivo. Quando não escovados, estes emaranhados se tornam mais densos e mais próximos da pele do animal. A pele vai ter comichão e o animal pode pegar uma infecção. Isso pode causar feridas, que se não forem tratadas, as larvas podem se desenvolver na pele sob toda aquela pelagem. O animal então experimenta dor e não pode se mover bem. O pelo cobre ele, torna-se pesado e é um fardo para o animal. 2. Lã em excesso. As ovelhas que são criadas para sua lã também podem sofrer se não forem raspadas a tempo. As ovelhas são raspadas regularmente, pois os fazendeiros as criam para sua lã. Mas às vezes uma ovelha pode se perder do rebanho e acabar na natureza. Isso aconteceu com uma ovelha australiana chamada Chris. Ele viveu na natureza por 5 ou 6 anos para que não pudessem raspar seu pelo a tempo. Quando o encontraram, as pessoas ficaram surpresas com a quantidade de lã. Eles nunca tinham visto uma ovelha com tanta lã antes. Embora Chris parecesse um tanto engraçado, sua situação era terrível. Ele não podia ver ou andar corretamente por causa de toda aquela lã, e corria o risco de desenvolver parasitas de pele desagradáveis. Se por sua desgraça ele tivesse caído na natureza, não conseguiria se levantar novamente. Ele se tornaria então uma presa fácil para raposas e dingos. É um milagre que ele ainda estivesse vivo. Tiveram que sedá-lo antes de raspar seu casaco de 40 quilos. Se não o tivessem encontrado, provavelmente Chris teria morrido devido aos efeitos de seu pelo anormal. 1. Chifres letais. De todas as ovelhas selvagens, a Argyll é a maior. A Argyll pesa entre 65 e 220 quilos. Seu comprimento corporal está entre 120 e 200 centímetros e a cauda acrescenta cerca de 14 centímetros. A altura do ombro está entre 90 e 135 centímetros. Os caçadores caçam os carneiros por causa de seus impressionantes e caros chifres. Um carneiro Argyll adulto pode carregar cornos com peso entre 20 e 22 quilos. Eles são fortemente nervurados e utilizados para a luta. Embora os chifres sejam usados como arma potencial contra outros carneiros, os cornos também são um perigo para o próprio carneiro. À medida que os carneiros envelhecem, os chifres se tornam maiores. Como eles crescem em círculo, a ponta dos chifres acaba na cara deles. Se não se romper durante a luta, continuará a crescer e a espetar em suas bochechas. Eventualmente, o carneiro morrerá de uma facada de seus próprios chifres.
Qual dessas partes do corpo mais o surpreendeu? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir e até amanhã.